estão querendo aumentar imposto, estão querendo regulamentar a rede social, estão querendo fazer tanta coisa absurda que eu não sei nem por onde começar a falar sobre isso. E bom, isso aqui é relacionado também ao vídeo da deputada que fez em resposta ao vídeo do Nicolas, né? E é tanta coisa absurda que ela fala no vídeo, né, que eu não vou nem citar o nome dela. E também eu vou listar aqui todas as coisas, né, os pontos-chave do vídeo dela, para poder você não precisar assistir, porque os meus ouvidos sangraram de ouvir tanta abobrinha que aquela mulher falou. Sério. Então, enquanto eu estiver discorrendo sobre esse assunto, você pode estar clicando no botão de se inscrever aqui embaixo, clicando no sininho para receber os novos vídeos, apertando no botão de gostei que ajuda demais o canal, e no final do vídeo você pode estar vindo aqui embaixo nos comentários deixando a sua opinião sobre o assunto, beleza? Então, vamos ler aqui a primeira coisa que ela falou. Ela disse que estão mentindo para você porque eles nunca defenderam taxação de PIX, né? Já o Paulo Guedes, sim. Mas a questão é o seguinte: eles nunca defenderam taxação de PIX, mas eles apertaram demais a fiscalização de forma que revoltou demais a população. Todo mundo sabia que o PIX em si não ia ser taxado, que eles iam monitorar isso para poder cobrar isso no seu imposto de renda, o que já é um absurdo e já revoltou a população como um todo. Tá? E falar que o Paulo Guedes defendia a taxação do PIX, sim, o Paulo Guedes defendia, né? O Paulo Guedes era ministro da Economia durante o governo do Bolsonaro. Porém, o Paulo Guedes defendia, mas o Bolsonaro não. E o ministro, ele faz aquilo que o presidente manda. O ministro, ele não tem, ele tem sim uma certa autoridade no governo, na questão da economia, mas ele é como se fosse um gerente de uma loja. Então, se o gerente resolve implementar uma nova regra na loja, o dono da loja pode simplesmente falar: olha, não quero essa regra é absurda. E foi isso que o Bolsonaro fez. Ele falou: ó, enquanto eu estiver governando, não vai existir taxação de PIX. Então, o Bolsonaro deixou isso bem claro, por mais que o Paulo Guedes queria, mas ele nunca fez, porque o Bolsonaro nunca deixou. Paulo Guedes era o gerente da loja, Bolsonaro era o dono. Assim como hoje, Haddad é o gerente da loja e o Lula é o dono, né? E olha o tanto de coisas desastrosas que eles estão fazendo para a economia, né? Infelizmente. Enfim, vamos para o próximo ponto aqui, né? Ela disse que essa fiscalização já existia e que o limite era de 2 mil e não de 5 mil. Essa é uma notícia que tem sido muito pregada na mídia nos últimos dias, mas é falsa, tá? Isso não existiu. Por quê? Primeiro ponto, se isso já existisse, eles teriam falado isso desde o início, assim, olha, vamos simplesmente ampliar aqui a fiscalização, que antes a gente fiscalizava valores acima de 2 mil reais, agora vamos dar uma folguinha, vamos fiscalizar acima de 5 mil e tal, que vamos corrigir esse valor aqui em relação ao que já existe, mas não, eles nunca divulgaram isso, eles só falaram isso depois que teve aí o problema, né, da polêmica do PIX aí. Então, desculpa. Então, essa questão aí de que já existia fiscalização acima de 2 mil reais é falsa, tá? E outra, eles apertaram tanto a fiscalização, né, que agora, tipo assim, não só os bancos grandes, como também os bancos menores, os bancos digitais, carteiras de pagamento como PicPay, Recarga Pay, entre outros, também teriam que passar essa informação caso você movimentasse acima de 5 mil reais no mês. Então, eles não só apertaram a fiscalização, como também criaram ali uma nova regra que não existia. Então, defendendo que isso já existia, mas não existia. Outro ponto aqui que eu vou ler para vocês, ela disse que a medida era para pegar criminosos que lavam dinheiro e movimentam bilhões, valores muito acima dos seus salários.
Tá, mas aí eu te pergunto, se essa medida ela já existia com um valor menor, que era R$ 2.000, por que eles nunca conseguiram pegar quem estava lavando dinheiro, quem estava movimentando valores absurdos, se antes já existia essa regra? Então é mais um ponto que reforça que essa questão da taxa que já existia acima de R$ 2.000 é falsa. Porque se existisse, eles já teriam encontrado pessoas movimentando bilhões em esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro e etc. Então isso aqui é mais um ponto que reforça que essa medida que supostamente já existia, na verdade não existia. Tá? Próximo ponto que eu vou ler aqui para vocês, ela fala que eles, no caso a extrema-direita, é um ponto interessante porque não existe extrema-direita no Brasil. Tá? Existe direita, existe esquerda, existe extrema-esquerda, que é o governo atual, é um governo de extrema-esquerda. Mas extrema-direita não existe. A gente tem uma direita conservadora e tal, mas não é uma extrema-direita. Tá? Porque todos os extremos são ruins. A extrema-esquerda é ruim, a extrema-direita também é, mas felizmente não existe extrema-direita no Brasil, apenas direita. Tá? Mas aí ela diz aqui que a extrema-direita despreza o pequeno comerciante. Nós vimos que não, porque o Bolsonaro, inclusive, facilitou a abertura de empresa no país, porque antes demorava 100 dias para você abrir uma empresa limitada no Brasil. E isso se você fosse bem ágil em questão de arrumar documentação assim que elas fossem solicitadas e etc. Demorava no mínimo 100 dias para você conseguir abrir essa empresa. E hoje não, hoje é uma coisa que você faz com 10 dias. Ainda é burocrático? É, mas é bem menos burocrático. É 90% menos burocrático do que era antes. Tá? Então já melhorou muito em relação ao que era durante todos os outros governos anteriores, porque nenhum deles fez questão de melhorar isso, né? E durante o governo Bolsonaro ele facilitou essa questão da abertura de empresa. E outra, durante a pandemia também, ele forneceu auxílio emergencial para a população, que era muitas vezes superior à Bolsa Família R$ 150, R$ 200, ele foi lá e lançou um auxílio de 600. E, claro, o Paulo Guedes não foi a favor disso, mas como eu disse, Paulo Guedes era o gerente da loja e Bolsonaro era o dono. Então Paulo Guedes queria dar um auxílio de R$ 200, que era pouquinha coisa acima do Bolsa Família, né? Só que aí o Bolsonaro falou, não, R$ 200 não é suficiente, eles não vão, né, o brasileiro não consegue comprar as coisas básicas para passar o mês com R$ 200. Então ele deu 600, né? Porque foi o dono da loja interferindo numa decisão que o gerente queria tomar, né? Então, Paulo Guedes fez muita coisa boa, diminuiu muito o imposto, mas ele fez e falou algumas coisas ruins também. Então a gente não pode, né, só defender. A gente tem que defender, a gente tem que criticar. O canal aqui ele é apartidário. Então eu estou falando mal agora do atual governo. Quando entrar o próximo, seja Bolsonaro ou seja quem for, eu vou falar mal também. Tá? Isso aí, o canal é apartidário e eu tô aqui para falar mal de todo mundo mesmo. Tá? Próximo ponto que eu vou ler aqui para vocês. Ela fala que é preciso se informar, e é o que estamos fazendo. Mas nessa parte aqui ela cita questão de regulamentar a rede social, mas depois ela volta a falar sobre isso mais pra frente. E ela, nesse momento aqui, ela dá só uma pincelada, que é preciso se informar para você não ser feito com massa de manobra e tal, e que eles querem fazer a verdade chegar até você. Beleza, daqui a pouco a gente vai discorrer mais sobre isso, porque ela discorreu mais sobre isso no final do vídeo. Próximo ponto, ela fala dos 51 imóveis de Bolsonaro, né? Ela ainda fala, enquanto eles compram mansões com dinheiro vivo, enquanto defende que seus amigos bilionários não paguem nenhum tipo de imposto, enquanto você fica fazendo jornada exaustiva
para manter a festa que eles sempre fizeram, a farra que eles sempre fizeram. Porque essa letra minha aqui é complicada, nem eu entendo minha própria letra. Tá? Então, basicamente aqui ela diz que a extrema-direita defende, fala dos 51 imóveis, já vou falar sobre isso, mas ela fala que a extrema-direita defende que seus amigos bilionários não paguem nenhum imposto, enquanto que você fica aí fazendo jornadas exaustivas. Então, a questão dos bilionários não pagarem nenhum imposto, eles pagam sim. Tá? As empresas pagam muito imposto, né? Só que empresa é uma entidade que visa lucro. Então, se a empresa ela tem que pagar imposto sobre um produto, ela vai fazer o cálculo necessário para poder embutir esse imposto no preço do produto. Tá? E não só imposto que paga sobre o produto, tá? Porque paga imposto sobre determinados produtos, mas paga também imposto sobre folha de pagamento de funcionário, imposto sobre lucro bruto, sobre diversas outras coisas. Então, você diminuir um pouco desses impostos é o que se chama de incentivo fiscal. E por que o incentivo fiscal é importante para grandes empresas? Porque se grandes empresas pagarem muito imposto, esse imposto vai estar no valor do produto final e quem vai sair pagando essa conta somos nós consumidores. Independente se você é pobre, se você é rico, então qualquer produto, né? Essa caneta aqui, por exemplo, que eu usei para poder fazer as minhas anotações aqui, se a loja que vende a empresa que fabrica essa caneta, ela tiver muito imposto para pagar, ela vai aumentar o preço dessa caneta para compensar a quantidade de impostos que ela está pagando. Então, incentivo fiscal é uma coisa necessária pelo nosso próprio bem. Tá? A gente não vê bilionários pagando zero de imposto. A gente vê eles pagando muito imposto, inclusive bilhões em impostos. Só que eles têm um incentivo ou outro aí, né, um imposto ou outro que acaba sendo reduzido justamente para poder manter o emprego, né, e para poder o preço não ficar tão alto para o consumidor final. E outra coisa que ela falou aqui foi sobre a questão dos 51 imóveis do Bolsonaro. Se você leu essa notícia na época, você sabe que a notícia não está falando dos 51 imóveis do próprio Bolsonaro, né? E sim de imóveis que a família Bolsonaro inteira comprou ao longo de mais de 30 anos e que pagaram cada um desses imóveis com dinheiro vivo. Porém, é o seguinte, a família Bolsonaro, né, bem antes, né, de entrarem para a política, os pais, os avós do Bolsonaro já eram uma família muito grande e muito rica e que sempre comprou muitos imóveis. Tá? Então, o pessoal mais antigo aí, da época dos nossos pais, avós e bisavós, eles tinham essa cultura de comprar imóvel, comprar muito imóvel, porque imóvel sempre se valoriza. Né? E aí, como a gente passou por períodos aí de hiperinflação no Brasil, né, na década ali de 70, 80, a gente passou por esses períodos aí, então realmente comprar imóvel era uma vantagem absurda, porque ele sempre iria se valorizar acima da inflação, mesmo com aquela superinflação que já existia. Então, é uma família que sempre foi muito grande, uma família que sempre foi muito rica e que sempre teve essa cultura de comprar imóveis, e a gente sabe que antigamente existia muito a cultura do dinheiro vivo, porque as pessoas não confiavam nos bancos. Né? As pessoas preferiam guardar o dinheiro debaixo do colchão e etc. E assim, a gente tem motivos para não confiar, tá? Porque a gente teve, né, um presidente, eu não lembro se foi o Sarney, eu sou muito ruim em questão de história, tá? Eu não consigo muito bem lembrar dos nomes e etc. Então, eu acho que foi o Sarney, mas eu posso estar falando uma besteira aqui, que confiscou o dinheiro que todos os brasileiros tinham na poupança. Então, as pessoas já não confiavam no banco, pararam de confiar também no governo, porque, né, ficaram aí pensando que ele poderia confiscar isso aí outras vezes. E aí veio também em 2024 o Lula com a ideia de confiscar os dinheiros esquecidos nas contas bancárias, né? Então, assim, aparentemente ele não conseguiu fazer isso, porque
né? Eu não tive dinheiro meu sendo confiscado, não conheço ninguém, não tenho proximidade com ninguém que tenha tido o seu dinheiro confiscado. Então, mas eu passei a deixar muito menos dinheiro em banco, né? Tô andando mais com dinheiro em espécie, justamente por conta disso, tá? Porque não dá para confiar. Por mais que os bancos hoje são mais seguros, mas não dá para confiar em governo, seja de qualquer natureza, governo de direita, de esquerda, enfim, qualquer governo, né, tende a ser prejudicial para nós em diversos pontos, né? Alguns até fazem uma ou outra medida positiva, mas no geral tendem a ser, tendem a trazer mais coisa negativa do que positiva, tá? Outra coisa aqui, a extrema direita, só um minutinho que minha letra é complicada de entender, tá? A extrema direita, quando esteve no poder, colocou as pessoas na fila para comprar osso. Isso aqui é o seguinte, durante, né, o tempo lá do vírus chinês, a gente teve sim, né, pessoas buscando carnes mais baratas, mais magras, até mesmo osso, porque foi um momento muito difícil e tal, mas foi uma coisa de momento, uma coisa que sempre existiu no Brasil, porém existia muito mais durante os governos anteriores, governo Lula, Dilma, né? No governo Temer isso deu uma melhorada, porque o Temer acabou, né, tomando algumas medidas que melhoraram as coisas num ponto, prejudicaram no outro e tal, mas essa questão da fila do osso foi algo que eu não ouvi muito falar durante o governo Trump. Trump não, Temer, desculpa. Temer. Eu posso ter falado Trump antes também, tá? Se eu falei Trump, você considera como Temer. Não sei porque o nome do Trump veio na minha mente agora. Mas enfim, durante o governo Temer eu não ouvi falar sobre fila do osso, não sei se teve. Durante o governo Lula e Dilma teve bastante. E atualmente está tendo muito mais, principalmente no Nordeste, que é uma região mais pobre, etc. Sem preconceitos, mas, né, é uma região realmente que passa por mais dificuldades econômicas. E, né, curiosamente é onde, né, a esquerda tem mais votos e onde a fila do osso voltou durante o governo da esquerda, né? Então é uma coisa que sempre existiu, com mais intensidade em uns momentos, menos intensidade em outros momentos, mas sempre existiu e agora está existindo com muito mais intensidade no Nordeste. Próximo ponto aqui, diz que a extrema-direita não deu valorização real do salário mínimo, mas a valorização real nunca funcionou e nunca vai funcionar, tá? Vou explicar por quê. Vamos supor que temos um salário mínimo de R$ 1.000 e tivemos uma inflação de 8%. Se o salário mínimo for reajustado de acordo com a inflação, para quanto o salário mínimo deve ir? Para 1.080. Aí eles vão lá e colocam um aumento real e o salário mínimo agora vai ser de 1.200. O que vai acontecer? Nos dois casos. Primeiro, sem aumento real. O salário mínimo foi reajustado de acordo com a inflação. Beleza, isso aí apenas restaurou o poder de compra do brasileiro. E nada mais vai acontecer. Vai continuar existindo inflação, mas no próximo ano ele vai ser reajustado de novo de acordo com a inflação e todo mundo vai ficar feliz, tá? Porque o poder de compra vai ser mantido. Agora, quando você dá um aumento real, o poder de compra não aumenta, na verdade ele diminui. Por quê? Você teve ali uma inflação de 8% e você deu um aumento de 20% no salário. Aí você vai pegar o dono de mercadinho que tem apenas um funcionário, ele vai precisar de aumentar o preço dos produtos dele para poder pagar essa diferença para o funcionário dele. O dono dessas empresas de ônibus aí que você pega para poder ir trabalhar, ele vai ter que aumentar o preço da passagem para poder corrigir o salário dos motoristas e também dos cobradores. Então, aquela lojinha de roupa pequena do seu bairro, que tem apenas um ou dois funcionários, também vai ter que aumentar o preço das roupas para corrigir o salário dos funcionários. Então, aumento real do salário mínimo não funciona porque isso
tem que aumentar o preço dos produtos, o empresário ele tem que aumentar o preço dos produtos para poder corrigir o salário dos funcionários. Então, na prática, isso gera mais inflação ao invés de aumentar o poder de compra. Então, durante o governo do Bolsonaro não teve aumento real do salário mínimo, só teve correção de acordo com a inflação, mas é o que tem que ser feito, porque se você aumentar acima da inflação, você gera mais inflação. Tá? Então, o salário mínimo ele tem infelizmente que ser ajustado apenas de acordo com a inflação, porque se aumentar mais vai gerar mais inflação. Então, o que o governo poderia fazer em relação a isso? Não muita coisa, né? O que você pode fazer em relação a isso? Você pode talvez tentar se capacitar, buscar um curso mais barato ou até mesmo gratuito para poder conseguir uma vaga com um emprego um pouco melhor, trabalhando menos horas, ganhando um salário um pouco maior. Tá? É isso que a gente pode fazer. Nem sempre é possível, às vezes a gente tem uma jornada muito exaustiva, ou às vezes a gente tem que alimentar uma família, então é complicado você tirar que seja R$ 50 por mês para poder pagar um curso. É complicado. Não estou dizendo que é fácil, que quem não faz isso tá errado, não. Às vezes você só precisa sobreviver mesmo, tá? Mas é uma sugestão, caso você tenha condição de você buscar aí, né, um curso para se capacitar e conseguir melhorar um pouco de vida sem depender do governo. Porque, como eu disse, qualquer governo que entrar vai te prejudicar de alguma forma, tá? Próxima coisa aqui, não combateu o desemprego. Só que o desemprego, diz que a extrema-direita não combateu o desemprego, só que o emprego está muito maior agora do que na época do governo Bolsonaro. Muito maior. E aí aqui, ela chegou a mostrar, eu não cheguei a anotar essa parte aqui não, ela chegou a mostrar uma notícia sem fonte e sem data, dizendo que o desemprego caiu para 6,4% em setembro. Mas eu te pergunto, setembro de que ano? Porque setembro de 2024, de setembro a dezembro de 2024, foi o período que a gente teve mais entradas no seguro-desemprego. Aí como que dizem que o desemprego diminuiu, sendo que teve mais entradas em seguro-desemprego? Não faz sentido, faz? Se tem menos gente desempregada, deveria ter menos gente pedindo seguro-desemprego. Mas não, a gente vê um dado que ela diz aqui que teve menos desemprego, mas teve maior índice de pessoas dando entrada em seguro-desemprego da última década. Então, é algo que simplesmente não faz sentido. Tá? Vamos ler aqui o próximo ponto. Ela fala que voltou a falar sobre a regulamentação das redes sociais. Não, eu cheguei a anotar aqui essa parte da fonte, sim, mas beleza. Ela volta a falar que regulamentando a rede social, ela fala, tipo, mais ou menos ali, 30% do vídeo dela é só para falar de regulamentação de redes sociais, tá? E ela fala assim, regulamentando, vamos fazer a informação de verdade chegar até você de maneira organizada. Isso, na verdade, é fazer chegar a informação que eles querem da maneira que eles querem. Por quê? A esquerda esteve 16 anos no poder antes do Bolsonaro, e durante os 16 anos de poder, o que a esquerda fez? Manipular a informação através das mídias, jornais, rádios, televisão, e durante muito tempo isso funcionou, porque existiu por muito tempo uma época de informação centralizada, onde toda a informação que você tinha vinha dos jornais impressos, dos rádios, da televisão, né? Era informação que a mídia queria mostrar, que o governo pagava para mostrar apenas aquilo que convinha para ele. E hoje em dia, qual é a informação descentralizada e distribuída, né? Que é o quê? Pessoas conversando com pessoas através da internet. Você não consegue mais esconder tanta coisa, né? Então, aquilo que eles querem esconder, eles não conseguem esconder graças à internet. Então, se fosse na época de 2008,
e, e não tivesse a informação descentralizada e distribuída como a gente tem, e eles tentassem fazer essa medida do Pix que eles fizeram recentemente, que já voltaram atrás, reconheceram que estava errado e voltaram atrás, se eles tivessem feito isso em 2008, né, supondo que já existisse o Pix em 2008, eles tivessem tomado essa medida em 2008 para regulamentar isso, a televisão iria mostrar isso como se fosse uma coisa boa, as pessoas não iam conseguir ser ouvidas, porque sem internet as pessoas não conseguem fazer com que a sua voz seja ouvida, porque você pode estar comentando na sua casa ou no seu trabalho, mas isso nunca vai chegar lá no topo. Então, é impossível fazer com que a sua voz seja ouvida fora da informação descentralizada e distribuída que a internet proporciona. E o que eles querem fazer é isso, eles querem regulamentar as redes sociais, regulamentar a internet para fazer voltar a informação centralizada, fazer voltar aquilo que eles querem. Então, o que eles dizem, fazer a informação verdadeira chegar até você de maneira organizada, é fazer chegar o que convém para eles. É isso que eles querem. Tá? Mas isso aí eles não vão conseguir, né? Deu para ver aí toda a confusão que teve aí o assunto do Pix, né? Do monitoramento do Pix. E se o monitoramento de Pix gerou essa revolta toda na população, com certeza um assunto como regulamentação de rede social faria as pessoas irem para a rua imediatamente, e se eles anunciarem isso aí num dia, no outro dia já tem impeachment. Não tem conversa. Tá? Isso é uma coisa que a população brasileira nunca vai aceitar. Tá? Enquanto a população brasileira continuar conversando entre si, né, através da internet, a própria internet nunca vai cair, as redes sociais nunca vão ser regulamentadas, porque se forem regulamentadas num dia, no outro dia já tem manifestação em todas as cidades do Brasil, com grande concentração de pessoas nas ruas, estradas fechadas por caminhoneiros, e aí esse governo cai e a gente inclusive tem maioria no Congresso para fazer impeachment, não sei por qual motivo não iniciaram ainda um processo de impeachment, mas a maioria do Congresso é de direita, então se for iniciado um processo de impeachment, o governo atual cai e é tudo que eles não querem. Eles querem se perpetuar no poder e por isso eles querem acabar com a informação descentralizada e distribuída, para que apenas a informação que eles querem que chegue até você, de fato chegue, e aí nunca mais vai ter quem tire eles do poder, porque tanto a mídia quanto a internet, televisão, rádio, vai apenas mostrar o que eles querem mostrar. Né? Então, esse foi aí, né, o desenvolvimento a respeito do vídeo da deputada, que, como eu disse, né, eu não vou mencionar o nome dela, mas falou muita abobrinha durante o vídeo, tá? E assim, o vídeo dela não flopou, tá? O vídeo dela teve até bastante visualização. Teve mais ou menos aí 80 ou 82 milhões de visualizações num período de um pouco mais de 24 horas, só que no mesmo período o vídeo do Nicolas teve mais de 300 milhões de visualizações. Então, quem está falando que o vídeo dela flopou? Não flopou exatamente. Flopar seria se 5, 6 pessoas tivessem visto o vídeo, né? Mas não, foram mais de 80 milhões de visualizações. Porém, flopou em relação ao vídeo do Nicolas, porque ela achou que ia copiar ali o vídeo dele e tal, e que ia fazer o mesmo sucesso que ele, mas não fez, né? E em relação ao vídeo dele, podemos dizer que o dela flopou, mas de forma geral não. Tá? Mas de fato, no mesmo período aí que ela teve 80 milhões, ele teve 300 milhões, então ele conseguiu alcançar muito mais gente e de fato a população não aceitou essa questão do Pix aí e também não aceitaria a questão das redes sociais. Tá? Então, basicamente o que eu tinha para dizer hoje era isso e boa sorte para nós.